Boa noite. Nesta quarta-feira, a nossa entrevistada é doutora Lorena Gualberto, presidente da OAB Mossoró. E mais, a gente acompanhou a primeira sessão ordinária da Câmara de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, você em Natal, Pau dos Ferros, Açu, você que está nos acompanhando em Campo Grande, você em todas estas cidades que possuem os serviços da TCM. Hoje nós vamos falar sobre Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Mossoró. A nova presidente Lorena Gualberto é a nossa entrevistada. Você de casa manda mensagem, você interage conosco através do Instagram, @Cenário Político TCM, e também no WhatsApp, 988028941. Participe, mande a sua mensagem, deixe aqui o seu questionamento. Faça também sugestões de assuntos que a gente pode tratar aqui no programa. Bem, em assembleia, nesta quarta-feira, os trabalhadores do Detran decidiram suspender a greve para manter as negociações com o governo do estado. A paralisação dos servidores do Departamento de Trânsito do RN, iniciada nesta semana, tinha como principais reivindicações o reajuste do Vale Alimentação e a realização de concurso público para o órgão. Na segunda-feira, o governo do estado apresentou contraproposta, que foi avaliada em assembleia da categoria nesta quarta-feira. Outros pontos a serem cumpridos em abril, que é a reposição, né, e outra parte em novembro, mas também estamos à espera. Então, ou seja, nada foi cumprido ainda e a gente coloca isso como um descumprimento parcial, porque a gente já deveria estar andando com concurso, né, que é primordial, algo que começou a negociação desde 2019, tivemos em 2021 e 2022 negociação de novo para o andamento do concurso, e em 2024 mais uma vez negociamos, né, foi pauta da categoria, motivo de parada, e esse concurso não anda. A reposição do auxílio alimentação, que foi implantado desde 2017, também a gente vem sempre, a direção sempre coloca na questão orçamentária, mas em nenhum dos anos de lá para cá houve um reajuste do auxílio alimentação. Apesar de não considerarem avanços nas propostas apresentadas pela gestão, os servidores do Detran votaram por suspender a greve para manter as negociações. O que a categoria espera é que o Estado apresente proposições mais concretas e cumpra prazos de acordos já estabelecidos. A proposta ideal da gente seria colocar o concurso, colocar datas de andamento do concurso, né, porque a gente negociou que esse concurso iniciaria logo para que em dezembro a gente já tivesse concursados já dentro aqui da instituição. Então, a gente sabe que o trâmite não é simples, então teria que começar logo esse trâmite. E a questão de ter prazo para que esse auxílio alimentação ele comece a ser implantado no contra-cheque dos servidores. E pela negociação, ao que parece, é o que de fato deve acontecer. O auxílio alimentação para junho, como já apontou o governo do estado, e o concurso do Detran ainda em 2025. Resta saber se haverá de fato o cumprimento aí destes agora acordos, né, firmados entre o governo e a categoria, os servidores do Detran. Bem, vamos falar de Câmara de Vereadores. A Câmara de Mossoró A Câmara de Mossoró recebeu hoje, na verdade, na semana passada, um documento do Tribunal de Contas do Estado, um relatório do TCE-RN, recomendando a reprovação das contas do ex-prefeito Francisco José Júnior, lá do ano de 2014. Hoje, o presidente do Legislativo moçoroense, o Genilson Alves, foi questionado sobre a análise do documento. Está muito atrasado, né? Está muito atrasado esse encaminhamento do Tribunal de Contas. Quem avalia a conta dos gestores, tanto dos prefeitos como os presidentes de Câmara, é o Tribunal de Contas do Estado. Para vocês terem uma ideia, eles mandaram agora referente ao 2014. Então chegou, nós ainda vamos, hoje ele desceu, ele está na pauta, ele vai descer, vai ser encaminhado às comissões e a Comissão de Orçamento e Contabilidade vai ter um prazo aí de aproximadamente 60 dias para dar um parecer final. Então nós temos
dentro do processo, quase 60 dias para avaliar as contas referentes a 2014. E já fica aqui nosso pedido que o Tribunal de Contas do Estado ele possa ter uma celeridade e encaminhar essas contas com mais agilidade. Ora, nós estamos em 2025 e 2014, mais de 10 anos para chegar com 2014, então possa dar esse encaminhamento, porque nós precisamos dar uma resposta à população diante de todo o que fez o gestor. Hoje eu estou na condição de gestor e eu quero que minha prestação de conta ela venha ainda dentro de um prazo que eu ainda esteja, né, dentro de um contexto político e possa participar. Ou muitos dessas prestações de contas só chega depois que o político ele não participa mais nem da política, para a população saber de fato o que foi que o político fez, se foi favorável todo esse processo de prestação de conta deles. De fato, eu vi com surpresa esse documento do Tribunal de Contas já anexado à pauta da sessão ordinária de hoje. Foi o primeiro encontro dos vereadores desta atual legislatura. No próximo bloco a gente vai trazer um resumo do que aconteceu lá no plenário da Câmara. Mas, de fato, o Tribunal de Contas esperar mais de 10 anos para o envio desta análise para a Câmara é algo assim absurdo. E agora a Câmara, como o presidente falou, tem esse período agora de análise das comissões de até 60 dias para poder votar. O Tribunal de Contas recomendou a desaprovação dessas contas do ex-prefeito Francisco José Júnior por falta de documentos e informações. Vamos ver como é que vai ser aí esse processo lá na Câmara. Bem, vamos iniciar aqui a nossa entrevista. Lorena Gualberto, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Mossoró, é a nossa convidada de hoje. Doutora Lorena, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao cenário político. A senhora que esteve aqui no programa durante a campanha, a eleição foi em novembro, a posse festiva foi na semana passada e a gente já conversa com a presidente. E como foi esse início de mandato? Na verdade, como é que está sendo este início de mandato à frente da OAB Mossoró? Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite, né? Boa noite a todos os telespectadores do cenário político. É um prazer estar aqui no programa mais uma vez com você e numa oportunidade de falar sobre a OAB, não é? Está sendo um cenário de muito trabalho, dessa maneira que eu consigo caracterizar o nosso primeiro mês de gestão, né? Estamos aí no mês de janeiro, iniciamos agora o mês de fevereiro e, para tanto, a gente estabeleceu um plano de gestão de 100 dias. Esse plano de gestão a gente intenciona aí fazer uma reforma administrativa, política e de condução em relação às atividades da OAB em si, em face e em favor do advogado e da sociedade. Então, a priori, estamos vivenciando aí nosso plano de 100 dias. Para a gente compreender, depois da posse, né, de fato, que aconteceu em janeiro, mas antes disso, houve algum processo de transição para a senhora compreender como é que é esse trabalho de uma gestão para outra até a senhora colocar nesse plano dos 100 dias? Tivemos a eleição em novembro, o resultado, né? E aí tivemos o processo de transição. Tivemos a formação de uma comissão de transição, da qual a gente vai fazer o repasse administrativo dos atos da ordem, né? E dentro desse processo a gente já percebeu algumas dificuldades, algumas ausências de documentos e achamos por bem fazer uma reestruturação administrativa diante disso. Por isso, daí que, vamos dizer, nós estamos postergando um pouco esse processo de transição. A Comissão dos 100 Dias está realizando um trabalho de reestruturação, ou seja, reavaliando documentos, reestruturando procedimentos e processos que existiam dentro da ordem, desde a publicidade até a publicação, a estruturação das comissões, a parte documental, da nossa própria comunicação, a nossa aproximação com as instituições e órgãos que se comunicam diretamente com a OAB. Então, é um processo realmente de reconstrução total, administrativamente falando. A instituição ela tem uma ligação direta com a sociedade, muito por meio também das comissões. Essas comissões, elas já estão ativas? Pronto. Nós inovamos o processo de inserção das comissões no cenário da ordem. São braços da OAB que se comunicam direto com a sociedade. Para tanto, nós formulamos um processo de seleção, de inscrição, não existia antes, não é? Então,
tem um cenário de regulamentação, de documentação necessária para a estruturação dessa comissão, a forma que ela vai trabalhar. Tivemos já a nomeação dos presidentes, né? Temos hoje em média 35, 10 são comissões já padrões, né? E as outras são comissões especiais que, de acordo com a temática da sociedade que esteja em alta, ela surge. Tivemos a nomeação, inclusive, na nossa posse festiva, já de parte dos presidentes de comissão. Teremos um curso de formação para eles próxima semana, um curso de capacitação para instrumentalizar os instrumentos digitais que a Ordem utiliza para a interação da comunicação, bem como para treinar realmente esses presidentes de comissão para dar condução ao que o regimento da Ordem assim determina, a gente conseguir trazer para a sociedade o que a gente realmente quer de acordo com os regimentos. Bem, na primeira sessão ordinária desta legislatura, os vereadores de Mossoró avaliaram o início das atividades e, entre as indicações, alguns debates marcaram os discursos. Acompanhe. No horário regimental, teve início com presença dos 21 vereadores a primeira sessão ordinária deste período legislativo. Os parlamentares estavam ansiosos por este momento. O vereador Alex do Frango foi o primeiro a usar o pequeno expediente, que contou ainda com Jailson Nogueira e Osaniel Mesquita. No grande expediente falaram Caio Freire, Petras e Marlede Cunha. O presidente da Câmara, Genilson Alves, avaliou este momento inicial, com a divisão das bancadas no uso da tribuna. Muito tranquilo, a sessão está fluindo de acordo como tem que ser. As bancadas chegaram a um denominador em relação à divisão dos expedientes. Nós temos 2 expedientes, que é os grandes e os pequenos, né? Foi dividido de forma igualitária. Eu acredito que nós estamos dentro desse alinhamento. Uma casa democrática tem que ter sempre as divergências, né? Tem o vereador da oposição que cita alguns pontos de melhoria na cidade e tem hoje a situação que mostra os avanços que já está tendo também na cidade. A gente sabe, a cidade do Porto de Mossoró, uma cidade com quase 300 mil habitantes, com a área 14 vezes o tamanho de Natal, tem muito o que fazer. De primeiro mandato, Mazinho do Saci ressaltou a organização da casa. Estou achando muito organizada, está sendo feito um bom trabalho. Os colegas aí estão dispostos a trabalhar pela cidade de Mossoró e junto com eles eu vou contribuir o trabalho pela cidade de Mossoró. Com mais mandatos entre os vereadores, Ricardo de Dodoca chega ao 5º e diz como será pautado o seu trabalho. Eu escuto a voz do povo, eu tiro da rua e trago para a Câmara pedir os poderes públicos para realizar os objetivos do povo. Mais votado na eleição passada, Petras reforçou o compromisso neste retorno à Câmara. Ter essa expectativa por ter sido o vereador mais votado com 4.638 votos, as pessoas esperam que a gente possa apresentar cada vez mais um trabalho. E agora, sendo da bancada do prefeito, que a gente possa usar, né, dessa permanência na bancada para transformar cada vez mais aquilo que a gente pede na Câmara em realidade através da execução pelo Poder Executivo Municipal. A oposição na Câmara de Mossoró não perdeu tempo. Jailson Nogueira cobrou posição da Prefeitura sobre segurança pública e IPTU. É preocupante quando a gente escuta a leitura do prefeito e que ele não fala sobre segurança pública. Quando não fala sobre segurança pública numa cidade de 280 mil habitantes, e nós ficamos preocupados. Qual é o benefício que a população vai ter a respeito da segurança pública? E na outra pauta que a gente fala é sobre IPTU. Está todo mundo cobrando a respeito. Por que esse aumento abusivo do IPTU? Por que nós temos que pagar 8 parcelas a um procurador, a procuradoria, de R$260? Como é que a gente vai pagar uma cota única se as pessoas mais carentes não têm nem como pagar parcelado? Durante a fala de Marlede Cunha, a vereadora cobrou o reajuste do piso dos professores. De 2021 até hoje, dá 58%, definido pelo Ministério da Educação. O prefeito vem aqui e insulta os professores, é um insulto dizer que ele deu 37% e foi o maior da história de Mossoró. Isso é insulto, é desrespeito, é desvalorização.
Os 37% que o prefeito deu não é maior do que os 58% que deveria ter dado, porque é o que define o Ministério da Educação para a valorização dos professores e professoras do nosso município. Em a parte, o vereador Tiago Marques rebateu a vereadora. Agora a gente tem que deixar uma coisa clara na verdade, já que a gente está fazendo um contraponto de mentira e verdade. Na verdade, o que é que se busca? É um reajuste maior para uma categoria ou é o pagamento do piso? Se for o piso, vereador, eu estou disposto a lutar com a senhora. Agora eu quero saber qual é o piso que o governo federal determina e qual é o piso que a Prefeitura Municipal de Mossoró está pagando. Nessa simples constatação, a gente vai ver que o piso, valor absoluto e nominal, a Prefeitura de Mossoró paga muito mais. Na primeira sessão, o vereador Caio Freire indicou a criação de frentes parlamentares. Nós estamos apresentando hoje a criação de algumas frentes parlamentares, como, por exemplo, a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente. Nosso mandato está apresentando hoje. Estamos apresentando a Frente Parlamentar do Cooperativismo na cidade de Mossoró. Estamos apresentando a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, do Turismo e do Artesanato. Então, nós queremos estar aqui na Câmara, Vanúvio, para trabalhar muito. Quando estive na rua, eu prometi ao povo de Mossoró que nós iríamos trabalhar com muita vontade de fazer a diferença na nossa cidade. Durante a sessão ordinária, o presidente Genilson Alves, ele se ausentou por alguns minutos da sessão para poder vir até aqui à sala de reuniões, onde se encontrou com servidores aqui da Câmara de Mossoró. Olha, existem diversas reuniões. Nós temos reuniões com os efetivos, temos reuniões com a nossa equipe técnica, temos reuniões com os terceirizados. Então, estamos trabalhando a longos passos para que a gente possa construir esse equilíbrio. Então, as reuniões sempre vamos estar aí participando, porque em muitos setores tem que ter, final de tudo, a palavra final, que é a do presidente. E nós vamos trabalhar nessa linha. Pois é, você aí que está nos assistindo aqui no Cenário Político TCM, as entrevistas na íntegra de todos os vereadores que eu conversei hoje lá na Câmara, você pode conferir lá no nosso podcast do Spotify, do Meio Dia TCM. Clica lá no Spotify, Meio Dia TCM, TCM Podcast, né? Pesquisa lá, Meio Dia TCM, e aí você vai ouvir o nosso programa com todas as entrevistas. Para ficar melhor, você também pode ver lá no YouTube. Clica lá, 95 FM Mossoró, e aí você vai ouvir tudo que disseram os vereadores. Bem, vamos voltar aqui à nossa conversa com Lorena Gualberto, que é presidente da OAB Mossoró. Lorena, no bloco anterior, a senhora falava sobre a reestruturação administrativa da ordem, incluindo o regimento. O que é possível de se dizer que merece atualização? O que é que estava, como é que pode ficar para melhorar essa parte regimental? Se faz necessária a atualização realmente desses atos, porque muita coisa mudou frente à administração da ordem, muita coisa mudou no direito e no cenário jurídico. Então, leva-se em consideração que nossos últimos atos foram registrados em 2004, realmente se fazia necessária a atualização e a regulamentação disso. É um trabalho, é uma demanda que não se esperava, mas nós estamos, dentro dessa comissão especial, trabalhando dentro do prazo, são 3 etapas, e estamos conseguindo concluir todos esses atos documentais e regimentais, com a atualização e criação de acordo com a necessidade da casa. Presidente, com relação às comissões, vou voltar neste assunto, né, que a senhora iniciou no bloco anterior, e as comissões é o que de fato ali muitas das vezes coloca a OAB de frente com as instituições e necessidades da sociedade. A senhora já falou sobre a nomeação de alguns e, enfim, a condução desse trabalho, mas as comissões já estão ativas, já existe, por exemplo, a comissão de prerrogativas, o espaço destinado ali aos direitos humanos. Como é que está o início deste mandato com relação às comissões e suas atividades? Tivemos a nomeação dos presidentes de comissão
nessa última sexta-feira. Estou muito feliz com a equipe, com a disponibilidade de todos, engajados, motivados para realmente ingressarem, né, no trabalho junto à Ordem. É um processo voluntário. Eu acredito que é a maior instituição que consegue trazer um tamanho voluntariado a seu serviço. Eu acredito que é a OAB no campo nacional. E a OAB Mossoró não está diferente. Tivemos as inscrições aí, todas um sucesso, todas as comissões muito bem angariadas, muito bem respaldadas. E tivemos a nomeação dos presidentes. Estes, por sua vez, estão sendo preparados por nós, pela comissão especial, em 2 semanas, através de um curso de capacitação, para saber utilizar o sistema da OAB, para se aprimorar dentro dos atos regulatórios e conseguir trabalhar diante do regulamento e da ordem e ingressar diretamente junto à sociedade com os seus membros, o seu apoio, com vice-presidência, secretariado, toda a sua estrutura administrativa, para se conectar com as instituições. E, de fato, é um trabalho belíssimo que a OAB conduz, que destaca-se realmente na sociedade. Logo, são 35 comissões, né, com temáticas importantíssimas, de modo que a OAB se conecta com outras instituições, se conecta com recortes da sociedade, que pode aí trazer um ganho e faz parte das nossas obrigações enquanto ordem fazer isso. Com relação a campanhas, já existe o apontamento de alguma campanha, de alguma participação, de fato, em atividades aqui em Mossoró? Como nós estávamos num processo especial de transição, de reestruturação, o mês de janeiro, realmente, as atividades elas foram suspensas no processo de campanhas. E nós vamos ingressar agora o mês com a campanha em face da mulher, ou seja, a Comissão da Mulher vai ser que vai iniciar aí nossas atividades de conexão direta com a sociedade, porque a temática do mês favorece a atuação dessa comissão, bem como todas as outras, e não esquecendo a Comissão de Prerrogativas, que eu acredito que é um destaque dessa nossa gestão. Nós inovamos a estrutura, ou seja, não é só mais uma comissão de prerrogativas, ela traz subcomissões de acordo com a área, a temática de atuação. Logo, a Comissão de Prerrogativas, ela vai ter e ser presidida por área. Então, teremos um presidente, através de uma subcomissão, da área criminal, da área trabalhista, da área civil, enfim, algumas áreas, na verdade são 6 áreas, de acordo com as temáticas mais palpitantes do direito e da qual a advocacia em si tem uma atuação mais forte e que sofre mais realmente uma demanda quanto à questão das prerrogativas. Então, eu acredito que esse é um grande destaque da nossa gestão, que a advocacia tem que tomar conhecimento e saber que através das comissões e da Comissão de Prerrogativas, com essa subdivisão e essa tematização, você tem condição de acessar a OAB de uma maneira mais direcionada, essa atuação ser mais efetiva e com mais propriedade, com um processo de pertencimento, porque aquele profissional atua na mesma área que você e sabe como o sistema funciona vinculado àquela área de atuação. Vai ter o que a gente viu na campanha, o chamado plantão de prerrogativas, aquele momento em que a qualquer hora do dia ou da noite ela poderá ser acionada? Sim. Na verdade, apesar do processo especial, né, da comissão especial estar vigorando nesse momento, o plano dos 100 dias, do primeiro dia que nós colocamos o pé na ordem, o primeiro ato da presidente foi justamente presidente de comissão de prerrogativas. Então, desde o primeiro dia que nós estamos lá, a presidência de prerrogativas, ela vigorou frente à OAB. Inclusive, eu, enquanto presidente, e o vice-presidente estávamos à disposição desde o primeiro dia enquanto prerrogativas. As prerrogativas foram iniciadas por nós naquele momento que chegamos na OAB, por entendermos que é algo que não tem como ser relativizado, é algo iminente. A advocacia ela não pode viver sem um plantão de prerrogativas, então isso nunca parou, na verdade foi um serviço contínuo, em pleno feriado, ano novo, qualquer dia e qualquer hora. Bem, vamos falar aqui
de eleições, aí você se pergunta, mas Volnúvio, 2025 não tem eleição, mas os políticos parece que estão já de olho nas próximas eleições gerais, porque um levantamento foi realizado pelo Instituto Agora Sei e aponta o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, do Partido União Brasil, como líder na disputa pelo governo do Rio Grande do Norte em 2026, em todos os cenários analisados. A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 8 de fevereiro, com 2.000 entrevistados em 70 municípios do estado, utilizando metodologia de entrevistas domiciliares presenciais. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. É importante destacar que, como não estamos em um ano eleitoral, estas pesquisas não são obrigadas a possuírem registros no tribunal, no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Então, você aí que está nos acompanhando, se vê alguma enquete, pesquisa, aquelas regras todas que a gente sempre reforçava aqui no ano passado, não valem para um ano que não tem eleição, né? Na sondagem espontânea, quando os eleitores não recebem uma lista de candidatos, Alisson Bezerra aparece com 10,6% das intenções de voto, seguido por Natália Bonavides com 6,2%, Álvaro Dias 3,4%, Rogério Marinho 3,2% e Walter Alves 2%, Stevenson 1,6%. Um total de 8,2% declarou voto em branco ou nulo, enquanto 63% não souberam ou não responderam. No primeiro cenário estimulado, Alisson Bezerra registra 35,4% das intenções de voto. A deputada federal Natália Bonavides aparece com 16,8%, seguida por Álvaro Dias e Rogério Marinho, ambos com 11,2%. Walter Alves, 6,7%, enquanto 10,9% declararam voto branco ou nulo e 7,8% não responderam. Outros cenários foram colocados, apontados, com outros candidatos aí sendo testados neste levantamento do Agora Sei Pesquisas. Nós fizemos esta divulgação dos números e análise completa no Meio-Dia TCM, lá da 95%, da 95 FM, vamos misturar tudo. Nós fizemos essa análise, então você, para ouvir, para acompanhar tudo que a gente falou, eu e Tássio Araújo e eu, clica lá no YouTube, 95 FM Mossoró, para você acompanhar esses outros números e a nossa análise, tá bom? Beleza? Combinado? Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com a doutora Lorena Gualberto, que é presidente da OAB Mossoró, mas antes, está faltando aqui uma fala do prefeito de Açu, Lula Soares. Ele fez a leitura da mensagem anual na Câmara, lá de Açu, na abertura dos trabalhos legislativos. E aí a gente separou um trecho, acompanhe. É um momento importante onde nós vamos mostrar à cidade o que estamos planejando para a cidade, o que pensamos, que não fui eu. Foi feito nosso plano de governo através daquele programa que eu fui de bairro a bairro, comunidade a comunidade, ouvindo a população. E esse plano de governo que eu vim apresentar hoje, não o plano de governo, mas as ações baseadas nesse plano de governo, nada mais demonstra do meu compromisso de fazer uma gestão participativa, ouvindo o povo do Açu. Lula, quando a gente fala sobre saúde, o senhor destacou a implantação da sede da Liga contra o Câncer, uma sede local. Na educação, escolas em tempo integral. São projetos importantes que a população anseia e a gente percebeu que esses assuntos devem merecer prioridade nos próximos meses. Com certeza. Saúde, educação, assistência sempre são prioridade. E a nossa prioridade é buscar o melhor possível para o Açu. Está bem avançada as conversas com a Liga contra o Câncer, já iniciou na gestão do Dr. Gustavo. Amanhã, por coincidência, teremos uma reunião com a Liga Natal, aqui em Açu, dando atenção a esse tema. Nossas escolas, 2 escolas já estão preparadas, a parte estrutural e física, e vamos fazer a implementação do tempo integral. Mas sempre lembrando de, com muita responsabilidade, muita transparência, uma ação importante, o piso dos professores. Estive aqui com os vereadores, vai ser votado
ainda na próxima semana, para podermos implantar já na folha desse mês, retroativo com o de janeiro. Uma ação importante que mostra a nossa valorização, educação, saúde e assistência. Nossa relação com a Câmara vai ser a mais harmônica possível, Gelson. Sempre buscando um diálogo, até com a oposição. Eu acredito que o que for para o bem do Açu, o que eles acharem que vão votar a favor, não vão votar contra só porque estão à oposição, mas sempre respeitando a atuação de cada um. Eu entendo, respeito, e o que eu posso dizer é que as portas estão abertas da Prefeitura Municipal de Açu para todo o diálogo com os 15 vereadores. Aí, a fala do prefeito de Açu, doutor Lula Soares. E neste momento, né, nesta semana, vários prefeitos estão justamente fazendo isso que fez ontem o prefeito de Mossoró, o prefeito de Açu, estão neste momento de início destes trabalhos, abrindo aí as atividades nas câmaras municipais. De acordo com o que a gente for também buscando, né, de informações, a gente vai trazendo aqui para você que acompanha o cenário político. Um abraço aqui para o Janilson, direto lá do bairro Belo Horizonte, acompanhando, deixando o registro aqui da audiência. Quem também está aqui conosco é Edilene Nonato Gomes e a G. William, acompanhando a gente direto lá do Van Rosado. Boa noite também aqui para o João, diretor da UPA do Alto de São Manuel, sempre atento aqui ao nosso programa. Quem também está aqui mandando mensagem para a gente é o Cláudio e Ivana, os pais de Isabela. Ele está dizendo aqui o seguinte: o Instituto Mossorense de Atendimento Pré-Hospitalar parabeniza a doutora Lorena, que já tem desempenhado um trabalho muito importante na cidade, na nova função, principalmente com as instituições parceiras. Já fomos muito bem recebidos pela presidente. Está aqui o Cláudio e Ivana, lá do IMAP. Obrigado aí aos novos papais, né, que estão acompanhando aqui a gente, os pais da Isabela. Cláudio faz um registro importante sobre as instituições, então, de fato, é algo que a senhora está tendo que organizar bem o tempo, né, na questão administrativa e também nessa ligação com as instituições. Verdade. Tive o prazer de receber. Fiquei feliz agora, né? Nasceu, parabéns aos novos papais. O trabalho que eles realizam é um trabalho de grande importância para a sociedade e toda a instituição que trabalha com justiça social. A OAB se aproxima, a OAB colabora e a OAB se conecta, porque é a nossa função, né? Então, é um trabalho que nos interessa, então a gente faz isso diariamente. Eu recebo empresários, instituições, representantes de vários cenários e recortes sociais para pensarmos como a ordem, a advocacia pode dar o seu contributo, né? Essa contribuição. Então, é um trabalho diário, ou seja, apesar da comissão especial, de um processo de reestruturação administrativa, todo o trabalho da OAB de conexão está sendo feito de forma paralela. Então, é um trabalho duplo, né? O ordinário e o extraordinário. Um abraço também para a dona Estela Ivanzinho Corretor, acompanhando sempre aqui a gente. Bem, já eu trago mais mensagens, mas a senhora falou sobre conexão. Como é que está a conexão hoje da OAB Mossoró com a OAB-RN, a OAB do Estado? Politicamente, a gente sempre avalia os cenários das subseções e da estadual com esse olhar de como está essa conexão, esse diálogo. A minha postura enquanto representante da OAB Mossoró será sempre de diálogo. E até esse momento já tivemos reunião com os representantes da OAB estadual e esse diálogo está sendo muito bom. Estamos realmente nos conectando na ideia de uma reforma administrativa. O presidente e a vice-presidente também comungam dessa ideia, estão colaborando, estão trazendo essa reforma, essa inovação, essa virtualização para os processos e para a OAB estadual. Então, nós estamos tentando caminharmos juntos, né? Alinharmos procedimentos e tudo mais. Então, está sendo um diálogo bem interessante que eu acredito que vai trazer facilidades para a advocacia da nossa região. Vou ler aqui mais uma mensagem. Sim. A Ítala, nossa querida e competente presidenta, está dizendo aqui a Ítala Araújo, acompanhando o nosso cenário político. Obrigado pela audiência. E fazendo aqui o registro também, o José Santos, mandando mensagem dizendo que está sempre atento aqui ao nosso programa. Presidente Lorena, com relação
o início do mandato, a senhora falou sobre as comissões também, e eu volto à questão que envolve a OAB-RN, e muito se falou sobre o esquecimento, talvez, não sei, o distanciamento, vamos ajustar assim, da OAB-RN aqui para Mossoró, e até muitas das vezes criando dificuldades, segundo os próprios advogados que foram candidatos na eleição. E essa proximidade, ela já começou, já foi realinhado, já teve encontro com o novo presidente? Como é que está esse trabalho? Sim, já tivemos um encontro com o presidente, ele já marcou, inclusive, reuniões com todos os presidentes das subseções. Fui recebida e já fizemos um alinhamento sobre as diretrizes da gestão, e eu acredito que tudo se caminha para que a OAB Mossoró sinta seu espaço respeitado e sua representação e sua escuta ativa pela OAB estadual, porque as necessidades do interior, de fato, divergem das necessidades da advocacia e do cenário da estadual e da capital. E eu serei porta-voz disso aqui, não abro mão, não é? E estarei sempre em favor dos interesses da advocacia pela qual eu estou aqui representando. É um ato e uma obrigação da qual eu não vou me refutar em nenhum momento. Mas doutor Carlos Kelsen e nossa vice-presidente Bárbara são, eu acredito e sempre me pareceu, estão exercendo dessa forma o ato de representação da ordem com muita escuta, com muita atenção e com uma atenção muito especial, principalmente para o interior. A senhora falou na vice-presidente Bárbara, isso coloca Mossoró também numa posição muito importante de representatividade, né? A doutora Bárbara, que foi presidente da OAB Mossoró, estando vice do Estado, é uma força a mais também aqui para o interior. Com certeza. O projeto político da gente, inicialmente, que antecedeu todo o processo de campanha que chegou até a minha eleição e a minha vitória, e é esse momento agora que estou, deve-se a uma conjuntura política que nós articulamos para ressaltar a presença e a atuação da nossa advocacia a nível estadual. E doutora Bárbara Paloma, vice-presidente agora atual, fazia parte desse projeto político. Um abraço também para o doutor Edilson Júnior. Um abraço, sempre atento aqui também ao nosso programa. Bem, com relação aos conselheiros federais, como é que está? A gente falando de ligação, de conexão, como é que a OAB Mossoró está conectada à OAB Nacional? Nós temos também uma representação de grande peso do Dr. Canidé Maia, presidente da nossa OAB Mossoró, já sabe bem das nossas necessidades, das nossas possibilidades também, e ele está lá no Conselho Federal e é uma representação muito forte, muito presente e muito parceira de diálogos, de pensamentos. Eu trago e levei para ele uma condução para nível federal, que eu inclusive compartilhei com vocês aqui numa entrevista já, sobre um projeto de violência política de gênero, estruturar para a próxima campanha, que eu não abro mão, e ele abraçou esse projeto, está levando a nível federal, ou seja, ele estará sendo o nosso porta-voz. Doutora Lorena Gualberto, presidente da OAB Mossoró, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer e uma oportunidade realmente da OAB aparecer no cenário político e se conectar com a sociedade no recorte que eu tanto gosto como a política. Seja sempre bem-vinda. O programa, a TCM, fica à disposição da Ordem para levar informações a toda a sociedade. Obrigado, até a próxima. Você de casa, a gente agradece a audiência. Mais informações, você acessa tcmnoticia.com.br. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Um abraço.